Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante esse segundo trimestre de 2015 estudando nas revistas da CPAD com o tema Jesus, o Homem Perfeito, o Evangelho de Lucas, o Médico Amado. O comentarista deste trimestre é o pastor José Gonçalves. Hoje estaremos estudando a lição de número 12, a morte de Jesus. Nós temos aí como texto áureo Lucas capítulo 23, versículo 46, que diz: E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E a verdade prática diz: Jesus não morreu como mártir ou herói, mas como salvador da humanidade. Veja bem que um herói ou um mártir são pessoas que dão as suas vidas involuntariamente. Eles vão fazer alguma coisa para ajudar outra pessoa e acabam morrendo. Agora Jesus, ele deu a sua vida, ele escolheu dar a sua vida. É diferente. Outra coisa, um herói ou um mártir é aquele que dá a sua vida, ele arrisca a sua vida para benefício de outros. Já aqui Jesus não faz isso. Ele substitui a cada um de nós. Não é apenas por uma pessoa, por uma cidade ou por uma nação, mas é por toda a humanidade. Ele escolheu dar a vida por toda a humanidade. E ele aqui leva sobre ele os pecados de toda a humanidade. É um sacrifício vicário, substituto. Então Jesus disse: eu dou a minha vida para tornar a tomá-la de novo. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Então Jesus escolheu, ele teve a escolha de dar a sua vida ou não. E ele decidiu então dar a sua vida. Então era a maior prova de amor que Deus poderia dar. E a Bíblia diz: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu apenas por um amigo, ou por uma família, ou por um pai, ou por uma mãe, ou por um irmão, por uma esposa, nada disso. Ele morreu por toda a humanidade. Ele morreu principalmente por todos que se encontravam perdidos, condenados, pessoas más, pessoas ruins, pessoas que seriam lançados no inferno. Veja bem, ele não morreu por gente boa, por gente que não pecou, mas ele morreu no lugar de pecadores. Ele deu a sua vida por pecadores, por pessoas más, pessoas condenadas. Então ele provou o seu amor. Ele nos amou até o fim, até a cruz. Então o destino dele era a cruz. Ele veio para ir para a cruz, porque ele ia ali nos substituir. Veja bem, sendo Deus, dono de tudo, se tornou pobre. Sendo Deus, ele é o autor da vida, mas ele morreu por nós. Ele veio do céu, nós nascemos na terra. Ele veio morar na terra para que nós possamos morar no céu. Ele não tinha do que morrer. E nós não tínhamos do que viver. Ele toma sobre ele a nossa vida e morre a nossa morte. Ele nunca pecou, mas ele toma sobre si os nossos pecados. Ele morre em nosso lugar para que nós tenhamos vida, vida e abundância, vida eterna.
O sacrifício é vicário, o sacrifício é substituto. Ele substituiu a cada um de nós na nossa condenação, na nossa morte. Todos nós merecíamos morrer porque nós pecamos, ofendemos a Deus. E um filho rebelde, um filho contumaz, ele era condenado a ser amarrado no madeiro até a morte. Era assim que dizia a palavra de Deus em Deuteronômio. E em Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Todos nós estávamos condenados pela lei, porque nós somos amaldiçoados pela lei, porque a lei nos condenou, nos mostrou pecado. Todos nós estávamos perdidos, sem Deus, sem paz, sem salvação. Todos nós estávamos na mesma condenação, amaldiçoados de todo tipo de maldição, porque não cumprimos a lei, não obedecemos a Deus. Todos foram encerrados debaixo do pecado. A Bíblia diz: não há um justo sequer. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Então em Gálatas 3,13 diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que morrer no madeiro. Veja só, todos nós estávamos condenados a morrer na cruz. Então ele pega sobre ele nossa maldição, nosso pecado, nossa enfermidade, tudo de ruim que existia no ser humano. Ele pega sobre ele, morre a nossa morte, morre em nosso lugar. Para que isso? Para que a bênção de Abraão chegasse a nós, os gentios, e que pela fé nós recebêssemos o Espírito Santo, recebêssemos a salvação. E a crucificação de Jesus já estava prevista na palavra de Deus. Vamos ver aí algumas profecias a esse respeito. Olha aí, sua entrada triunfal em Jerusalém. Nós temos aí Salmos 118, temos aí Zacarias 9,9, e tem o cumprimento aí, Mateus 21,9, Mateus 21,7. Temos aí a purificação do templo, Isaías 56,7, Jeremias 7,11, Mateus 21,13. Sua rejeição, Salmos 118, 22, 23, e temos aí Mateus 21,42, cumprimento. Suas dores, Isaías 53,4, confere aí com Mateus 8,17. Seu abandono pelos discípulos, Zacarias 13,7, Mateus 26,31, cumprimento. A repartição de suas vestes, Salmos 2,18, Mateus 35. Seu brado na cruz, Salmos 22,1, veja aí Mateus 27,46. Nós estamos citando aqui, no caso eu citei Mateus, mas podemos citar aí também Marcos, Lucas, João. Tudo isso você vai ver o cumprimento das profecias. Por que Jesus sofreu tanto em nosso lugar? Olha, Jesus sofreu e morreu por nós para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Também ele morreu por nós para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Ele morreu para que nos consideremos mortos para o pecado e vivos para Deus. Ele morreu para que o pecado não reine mais em nosso corpo mortal, dominando-nos através das paixões. Jesus tomou os nossos pecados em seu corpo, para que o nosso corpo não seja instrumento de iniquidade, mas de justiça. Ele morreu para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo, proporcionando-nos a felicidade nesta vida. Então ele morreu porque nos ama e nos quer, morando com ele para sempre, a vida eterna com Deus. Então nós vamos ver por que Jesus morreu na cruz. Por que a cruz? Então, como está escrito na palavra de Deus, cruz era lugar de maldição, amaldiçoado pelo pai, porque o filho era rebelde, pecador. E nós vamos ver aí que a morte de Jesus foi uma expiação, como está em Levítico 23, 28. Olha, nesse dia não fareis trabalho algum, porque é o dia da expiação, para nele fazer-se expiação por nós perante o Senhor vosso Deus. Pois toda alma que não se afligir nesse dia será extirpada do seu povo. Então a expiação significa purgar, lançar fora, cobrir, remover nosso pecado, cobrindo com sangue, como está em 1 de Pedro aí, 2,24, 2 Coríntios 5,21, 1 de João 1,7. Mas se andarmos na luz,
como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então é feita a expiação. Depois também, por que essa morte de cruz? O que é essa morte de cruz? É uma propiciação. Veja em 1 João 2,2, veja Romanos 3,25, diz assim: ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue, para a demonstração de sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos. Hebreus 2,17 fala sobre isso, 1 João 4,10, significa o que a propiciação? Aplacar, acalmar a ira de Deus, assim podemos chegar à presença de Deus. Então, foi uma propiciação. Também a morte de Jesus Cristo foi uma substituição. Isaías 53,4 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Romanos 5,6. Então, esse sacrifício, essa substituição significa aí, o substituto nosso na cruz. O Cordeiro na Páscoa substituiu o primogênito. Cristo, nossa Páscoa, morreu por nós. Então, uma substituição, nos substituiu na cruz. Também a morte de Jesus é redenção. Veja Mateus 20:28, Apocalipse 5:9, 14, 13:4, Gálatas 3:13, Tito 2:14, 1 de Pedro 1:18, Hebreus 9:12. Diz assim: e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Salmos 49:8, Efésios 1:7-14, Efésios 4:30, Colossenses 1:14. O que significa redenção? Significa comprar por preço algo vendido. 1 Coríntios 6:20 diz: porque fostes comprados por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Significa aí redenção, resgatar da mão do outrem. Levíticos 25, 47-49. Veja todo o capítulo aí do ano do jubileu, esse capítulo 25 aí. Versículo 47 diz: se um estrangeiro ou peregrino que estiver contigo se tornar rico, e teu irmão que está com ele empobrecer e vender seu estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a linhagem da família do estrangeiro, depois que se houver vendido, poderá ser remido. Um de seus irmãos o poderá remir, ou seu tio, ou o filho de seu tio, ou qualquer parente chegado à sua família poderá remi-lo, ou se ele se tiver tornado rico, poderá remir-se a si mesmo. Então veja só que Jesus nos comprou. Ele é o parente, ele se fez parente, ele se fez como nós, igual a nós, para nos comprar. Nós estávamos vendidos ao pecado, éramos filhos da ira, e ele nos comprou para Deus. Então fomos comprados por bom preço. Depois a morte de Jesus também é para a reconciliação. 2 Coríntios 5,18 diz: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Colossenses 1:21, Romanos 5:11, Romanos 11:15-20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de perante ele vos apresentar santos, sem defeito e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Deus não fica para sempre intrigado com o pecador. É Ele próprio que nos procura para a reconciliação. Glória a Deus, aleluia. A prova disso tudo é que Jesus salva, Ele cura, Ele liberta, Ele batiza com o Espírito Santo e também nos leva para o céu. Glória a Deus, aleluia. Algumas coisas aí a respeito da redenção que é muito importante. Nós vemos aí, na morte de Jesus, nós vemos milagres acontecendo.